Olá, eu sou o professor Antero Sá e estou aqui para postar mais uma aula no meu canal YouTube para você que faz concurso público. E essa aula é especial porque é a aula de presente do Dia dos Professores, hoje, 15 de outubro de 2016. Então, de presente, receba esta aula, na qual eu vou resolver duas questões sobre crase e vou ensinar a você duas técnicas para resolver questões parecidas com essas duas que resolveremos aqui na sua tela agora. Em fração de segundos você vai aprender como resolver questões iguais a essas, aplicando as duas técnicas que vou ensinar a você. Aí está a banca identificada, o concurso público e o cargo. Então vamos para a questão. Vamos lá? Primeiro passo, quando você for resolver a questão da prova, é o comando de questão. É o primeiro passo. E aqui vou ensinar a você as duas técnicas, como disse. Quais são essas técnicas? A técnica da não pluralização do a no contexto frasal, na oração, no sintagma ou na sentença, e a técnica da não concordância. Eu vou ensinar a você as duas técnicas. Uma, a técnica da não pluralização do a, da impossibilidade de o a ser pluralizado no contexto da frase, e a não concordância do a no contexto da frase, certo? Então, muito bem, vamos lá. Lendo o comando de questão. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta em relação à ocorrência ou não da crase. Quando fala isso, quando o comando de questão fala isso, é para você observar se o acento grave foi usado corretamente ou se o não uso do acento grave foi usado corretamente. O não uso, ou seja, você deixou de usar corretamente. Nessa questão, a banca solicitou a alternativa incorreta quanto ao uso ou ao não uso do acento grave, certo? Então, pelas duas técnicas da pluralização e a outra da não concordância, nós vamos resolver essa questão. E você vai aprender como. Vamos lá? Lendo a letra A. Os funcionários assistiram a filmes de instrução sobre os principais procedimentos. Ora, você está observando que o a está no singular e a palavra filmes está no plural e não está havendo concordância? Ora, já disse. Você já aplicou uma técnica. A não concordância, se o a não concorda com a outra palavra, descarte, ali não ocorre crase e, portanto, você não vai usar o sinal grave, certo? Muito bem. Você quer testar a segunda técnica, a técnica da não pluralização? É só pluralizar esse a. Pluralizando esse a frase ficaria assim. Os funcionários assistiram aos filmes de instrução. Isso existe na língua portuguesa? Cabe essa pluralização? Você sabe que não. Ou seja, o a não aceita a pluralização no contexto dessa frase. Portanto, não ocorre crase e, portanto, não devemos usar o sinal grave. Aplicamos a técnica da não concordância e a técnica da não pluralização na letra A. Ah, professor Antero Sá, mas nós não poderíamos falar, os funcionários assistiram aos filmes? Aos filmes, não existe o artigo os aí na frase, você não pode inventar o os. O que está na frase é o a. E é o a que você deve tentar pluralizar, certo? Professor Antero Sá, mas não existe uma regra que diz que não se usa a crase antes de palavra masculina? E estou vendo aqui que a palavra filmes é palavra masculina. É verdade, existe. E é o óbvio. Não se usa crase antes de palavra masculina, porque a palavra masculina não aceita, não admite artigo feminino a, certo? Você se lembrou dessa regra da gramática? Ótimo. Mas aqui eu quero que você aprenda a usar essas duas técnicas. A técnica da não concordância e a técnica da não pluralização. Você entendeu? Então, já que esse a não concorda com a palavra, já que esse a não aceita plural no texto, então não leva acento grave nessa frase. E não está o acento grave. Então, o não uso está correto. Não devemos usar corretamente. Porque esse a não aceita acento grave, porque aí não ocorreu crase. Pelas duas técnicas você identificou, certo? Então, a alternativa A está correta. Você vai marcar a alternativa A? Não, porque o comando da questão que é a incorreta.
e a letra A está correta. Então você não assinala, vamos passar para a letra B de bola, aplicando novamente as duas técnicas. Vamos lá? Vamos. Letra B de bola. Os diretores vieram a mando do novo chefe da empresa. Os diretores vieram a mando do novo chefe da empresa. Bem, aqui você observou, está tudo no singular, está havendo a concordância, aparentemente, porque não é concordância isso, certo? E aí você parte para a técnica da pluralização. Tente pluralizar o A. Se for possível, pode ser possível que ocorra ali a crase. Vamos lá. Os diretores vieram aos mandos do novo chefe da empresa. Você falaria assim? Existe essa pluralização na língua portuguesa? Os diretores vieram aos mandos? Fica tão estranho, não é? Não aceita plural. Esse A não aceita plural. Se o A não aceita plural, não ocorre crase e, portanto, não devemos usar o sinal grave. E não foi usado. Se não foi usado, está correto o não uso, então a alternativa B de bola está correta. Vamos assinalar a letra B de bola? Não, porque o comando de questão quer a incorreta. Então, pela técnica da não pluralização, você já descobriu que esse A não está com o fenômeno de crase, certo? Letra C de casa. Eu vou pular a letra C, porque quero atingir o objetivo das duas técnicas, certo? Vamos para a letra D de dado. Vamos. A empresa está fechada a visitas. A empresa está fechada a visitas. A visitas. Está ocorrendo concordância? A visitas está singular com singular? Ou plural com plural? Não. O A está no singular, visitas está no plural. Não está concordando. Se o A não está estabelecendo concordância, não ocorre crase. Se não ocorre crase, não leva acento grave. Portanto, o não uso do acento grave na alternativa A também está correto. Então, a letra D de dado está correta. Não vamos marcar, porque o comando da questão quer a alternativa incorreta e a letra D de dado está correta. Você aplicou a técnica da não concordância. O A não está concordando com a palavra visitas, certo? Muito bem. Letra E. Não se pode dar atenção a pessoas idêntica à ocorrência da letra D de dado. O A está no singular, pessoas está no plural. A pessoas não está havendo concordância. Então aplique a técnica da não concordância. Se não está ocorrendo a concordância, não ocorre crase, não se usa acento grave. Portanto, o não uso do acento grave na frase da letra E está correto, o não uso está correto, então a letra E está correta. Você vai marcar? Não, porque o comando da questão quer a incorreta. Então, fechou. A resposta é a letra C de casa. Você, pela técnica da não concordância e da não pluralização do A, chegou à conclusão de que a letra C de casa é a resposta. Você agindo assim em questões iguais a essa, você elimina em fração de segundos. Como você não leva 1 minuto para eliminar. Ok? Muito bem. Mas, professor Teresa, explique a letra C de casa. Você sabe que crase é um fenômeno de regência, envolvendo o termo regente e termo regido, certo? Então, muito bem, vou fazer a você essa revisão. A letra C é a resposta, tenha fé e preencha. Vamos lá agora comentar. Todos chegaram à reunião com alguns minutos de atraso. Todos chegaram. Chegaram a algum evento? Segundo a frase, chegaram a algum evento. Então, podemos perguntar após o verbo chegaram. Chegaram a que evento? Resposta, a reunião. O termo para o qual você pergunta se chama termo regente. O termo para o qual você pergunta se chama termo regente e o termo que serve de resposta é termo regido. O termo regente exigiu a preposição a? Sim, o a apareceu na pergunta. O termo regido é palavra feminina? Sim, reunião é palavra feminina. O a está concordando com essa palavra feminina? Sim, a reunião. Singular com singular, a reunião. Então, a preposição da pergunta desce para a resposta, encontra o artigo a e ocorre crase. E aí, deveríamos usar o sinal grave, porque ocorreu crase. O termo regente exige a preposição a, o termo regido é palavra feminina, reunião, está determinada pelo artigo definido feminino a,
e ocorreu crase. Deveríamos ter usado o sinal grave e não foi usado. Portanto, esse não uso está incorreto. O não uso do acento grave nesse A está incorreto. Portanto, a alternativa está incorreta. É essa que o comando de questão quer. Para que ficasse correta, a frase teria que ser escrita assim. Todos chegaram com acento grave, a reunião com alguns minutos de atraso. Você entendeu? Ficou claro? Você aprendeu como aplicar a técnica professor Antero Sá, a técnica da não pluralização e da não concordância? Aprendeu? Então vamos passar para a segunda questão de uma outra banca, certo? Vamos lá. Muito bem. Questão 2. Nosso primeiro passo é o comando de questão. De acordo com a norma padrão, se fosse acrescentado ao trecho, disse o empresário, um complemento informando a quem ele deu a declaração, se observa, se fosse acrescentado ao trecho, disse o empresário, um complemento informando a quem ele deu a declaração, seria empregado o acento indicativo de crase no seguinte caso. Seria empregado o acento indicativo de crase no seguinte caso. Questão como essa, aplique a técnica da não concordância e da não pluralização. É fatal, é fatal. Vamos lá. Pergunta a você. Na letra B de bola, por que, professor, você pulou a letra A? Porque a letra A apresenta um A que aceita a pluralização. Você concorda comigo? A imprensa especializada, podemos dizer, pluralizando, as imprensas especializadas. Por isso pulei a letra A. A letra B de bola diz, a todos os presentes. Para começar, na letra B de bola, o A concorda com a palavra todos? Não concorda. Aplicando a técnica da não pluralização, aplicando a técnica da não concordância, a letra B de bola não é a resposta. Aí não seria empregado o acento grave. Como você sabe que não seria empregado o acento grave? Porque o A não está concordando com a outra palavra. Se você quiser aplicar a técnica da não pluralização, tente pluralizar o A. Você diria, todos os presentes? Todos? Claro que não. Esse A, além de não estar concordando, não aceita plural. Aplicando as duas técnicas, nesse A não seria empregado o acento indicativo de crase, como diz o comando de questão. Então, elimine a letra B de bola. Não vou marcar. Eu sei que não vou marcar porque o A não está concordando, nem aceita plural, certo? Letra C de casa. Há apenas uma parte dos convidados. Há apenas. Aplique a técnica da pluralização. Esse A da letra C de casa aceita plural? Você falaria apenas uma parte dos convidados? Você falaria apenas? Claro que não. Você está vendo que o A não aceita plural? Se o A não aceita plural, então aí não seria indicado o acento grave. Portanto, a letra C de casa está eliminada. Não seria empregado o acento indicativo de crase. Professor Antero Sá, quando o A não concorda com a palavra, ou quando não aceita plural, qual é a função dele? É preposição pura. Eu chamo de preposição pura. É apenas preposição. Quando o A não está concordando com a palavra feminina ou com a outra palavra no texto, ou quando não aceita plural, tenha certeza que a função dele é preposição pura. Apenas preposição. Certo? Você entendeu? Então continue. Letra D de W. As suas duas assessoras. As suas duas assessoras de imprensa. O A está no singular, as demais palavras no plural. Pergunta a você, as suas duas. Está havendo concordância? As suas duas assessoras. Assessoras. Está havendo concordância? Não. Então, se o A não está concordando com a palavra assessoras, então ele é preposição pura, não ocorre crase, então aí não seria empregado o acento indicativo de crase. Corta, elimina, ok? Muito bem. Letra E. Há duas de suas secretárias. Há duas, novamente, o A não concorda com a palavra seguinte. Há duas. A no singular, palavra seguinte no plural. Não houve concordância, então corta, não ocorre. Aí não seria empregado
o acento indicativo de crase. Então, elimina a letra E, resposta letra A. Tenha fé e preencha. Você entendeu? Técnicas. Professor André Sá, aquelas regras todas de crase. Veja bem, eu ensinei você a resolver questões de crase aplicando duas técnicas. A técnica da não pluralização e a técnica da não concordância. Em questões iguais a essas, similares a essas que resolvemos, você só precisa fazer o que acabei de ensinar a você. Se deu certo, como fizemos aqui, pronto, confie, tenha fé. A fé é importante na sua vida, certo? Quero apenas deixar um alerta a você. A técnica da não pluralização não deve ser aplicada em locuções femininas, adverbiais, prepositivas ou conjuntivas, porque lá isso não vai funcionar. Você gostou da aula? Gostou da microaula? Se você gostou, dê um like no meu canal, inscreva-se no meu canal e divulgue meu canal para seus amigos, para suas amigas que estudam para concursos públicos e para quem você conhece que se interessa por estudar a língua portuguesa. Eu fico grato. Ajude-me a expandir o meu canal no YouTube. Você vai estar colaborando para o crescimento de muita gente. Muito obrigado. Tenha um bom final de semana e até a próxima aula.